Bom, vamos lá, então. Vamos começar. Deixa eu... Pronto, vamos lá. Hoje, né, como eu tinha falado semana passada, vamos ter, basicamente, nosso último conteúdo teórico, oficial, digamos assim, né, da disciplina, certo? Claro que a gente pode, né, acabar tendo outros conteúdos, outras coisas daqui para frente, mas isso era o que estava planejado, né, dentro do nosso cronograma inicial da disciplina. E aí a gente vai finalizar hoje, né, com o tema de lesões cervicais não cariosas e acabamento e polimento das restaurações. Daniel, no final da aula, então a gente vai ter essa primeira parte da aula sobre esse tema, e no final da aula eu vou dar todas essas explicações como serão as provas, tá? Que no caso vai ser de hoje a 8, né, a prova. De vocês, de todo mundo, vai ser na semana que vem, já que amanhã é feriado. Então, no finalzinho da aula eu vou dar todas as orientações, como é que vai ser, o que é que vocês vão precisar, como é que vai ser o somatório da nota, né, porque a gente teve ainda uma prática, então essa nota da prática vai contar como ponto aí da V1, então eu explico tudo direitinho, tá joia? Não se preocupem que eu vou explicar sim, que inclusive vocês já terão umas tarefinhas de casa, umas atividades para fazer no decorrer dessa semana, que vai valer ponto para a V1. A prova oficial vai ser semana que vem, mas essa semana a gente vai ter umas atividades aí para serem preenchidas e respondidas, tá certo? Mas eu explico isso no final da aula. Então, vamos lá, gente. Semana passada, nós tivemos nossa aula, né, de restaurações classe 3, 4 e 5. E no finalzinho, quando eu falei das restaurações do tipo classe 5, não sei se vocês lembram que eu comentei sobre o que a gente chama de lesões cervicais não cariosas, que são aquelas cavidades que podem acometer os dentes, mas que não são por motivo de cárie, tá? Formam uma certa depressão, uma certa cavidade no dente, mas não originadas da cárie dental, né? Da fermentação ácida pelos micro-organismos da cárie dental. E aí a gente vai entrar nessa classificação agora, essas lesões cervicais não cariosas, que a gente chama também como LCNC. Então, essas lesões cervicais não cariosas, elas são classificadas também como cavidades, né, do tipo classe 5 pela sua localização, tá? Que acomete o terço cervical dos dentes. Mas a gente vai ver e vocês vão entender a etiologia dessa classificação e entender que não é por conta da cárie dental. Cuidado para não confundir com isso. Então, essas lesões cervicais não cariosas, elas são injúrias que ocorrem na cavidade oral, cuja etiologia não depende diretamente de micro-organismos e da condição de higiene bucal do paciente, tal como essas lesões cervicais não cariosas e a hipersensibilidade dentinária. Então, vocês vão ver que alguns pacientes, às vezes, podem nunca ter tido uma cárie, tá? Ter os dentes todos rígidos, saudáveis, uma excelente higiene bucal, e em algumas regiões desenvolver algumas cavidades do tipo LCNC que vão precisar ser restauradas. O paciente vai precisar realizar algumas restaurações na boca, mas não por um motivo, né? Não pelo motivo que teve cárie ali naquela região. Essas lesões cervicais não cariosas, elas são classificadas em 3 tipos, tá? Elas podem ser subdivididas em lesões do tipo abrasão, lesões do tipo erosão e lesões do tipo abfração. Cada um desses tipos vai ter uma etiologia diferente, um fator etiológico diferente, ou seja, o motivo, né, que está causando essas cavidades, essas depressões, esses desgastes no dente vão ser diferentes. E o que é mais importante realmente de hoje é vocês conhecerem e entenderem essa diferença de etiologia, tá?
Quando é que é abrasão, quando é que é erosão, quando é que é abfração. O que é que causa, para a gente entender realmente a diferença de tratamento. Tá? Então, abrasão, gente. Quando a gente fala em abrasão, deixa eu perguntar aqui a vocês. Vocês estão escutando choro de criança? Porque eu estou escutando lá longe meu filho chorando. Se estiver atrapalhando aí a aula, eu fecho aqui as janelas, tá? Eu deixo mais abafado aqui o quarto, tá? Mas vocês me avisem aí se estiver atrapalhando, tá? Eu fico achando que tá atrapalhando um pouquinho, eu não sei. Beleza, gente, então vamos lá. É a hora do banho dele, e pra colocar pra dormir, aí o pai fica penando, organizando ele pra dormir, aí deve estar trocando de roupa depois do banho, aí é um chororô danado. Mas, obrigada aí, já que não está atrapalhando. Então vamos lá. Pensem que eu tô falando, vamos fingir que vocês não viram esse slide, eu vou até voltar. Mas quando eu falo assim na palavra abrasão, o que é que vocês pensam que pode causar? O que é que pode causar na boca do paciente uma abrasão? Abrasão, quando vocês lembram esse nome, abrasão, abrasionar, abrasivo, o que é que vocês associam? O que é algo que a gente faz na nossa boca que pode abrasionar o dente? Desgaste, certo, Breno? Mas assim, o que é que eu faço na minha boca que eu posso promover um desgaste? Certo, desgaste. Abrasão é um desgaste, ok, mas o que é que eu faço? Uso de pedra-pomes, certo, só que vamos pensar que pedra-pomes é algo que eu utilizo de forma corriqueira, no consultório, uma vez a cada não sei quantos meses, né? Não é tão comum assim. Não, apertamento bruxismo não. Não. Abrasão não. Aí é outra coisa. Pronto, escovação. Alimentação também não. Escovação. Caroline acertou, respondeu certo, tá? O que é que a gente utiliza todo dia na nossa boca, durante alguns minutos, e ainda mais, eu coloco uma substância que é abrasiva. A escova de dente. A escovação, né, por exemplo, a escova de dente, eu estou utilizando o ideal, né, 3 vezes no dia, passo, sei lá, 1, 2, 3 minutos escovando o dente, e ainda utilizo uma substância que é abrasiva, que é o creme dental, que ela tem um poder abrasivo justamente para poder limpar mais a superfície. Então, já associem essa questão da abrasão com, muitas vezes, uma escovação dentária inadequada. E aí agora eu vou passar aqui para a gente conhecer um pouquinho mais e estudar melhor sobre a abrasão, tá? Eu, inclusive, já mandei para vocês um capítulo de livro bem sucinto sobre lesões cervicais não cariosas. Não sei se é o que alguém estudou, tá? Eu avisei que eu ia mandar semana passada, já postei aqui no Teams, desde semana passada, esse capítulo sobre essa aula de hoje, tá? Então, tinha tudo isso também lá. Então, a abrasão, ela é decorrente do desgaste patológico do tecido duro dental, né, por meio de processos mecânicos anormais que envolvem substâncias ou objetos estranhos introduzidos repetidamente na boca e que entram em contato com os dentes. Então, se a gente pensar, o que é que a gente utiliza todo dia na nossa boca? Faz movimento repetitivo, né, faz movimento com força, muitas vezes, e ainda eu estou utilizando um componente químico que tem esse poder mais abrasivo. Escovação, tá? Então a escovação vai causar abrasão em todo mundo? Não. Eu não tenho abrasão nos meus dentes, muitos de vocês também não terão, mas outros, uma parcela aí de vocês talvez já tenham algum desgaste por abrasão. Por quê? Se tiver uma escovação inadequada, né? A escovação dental é a principal causa de abrasão. Normalmente, essa abrasão envolve vários dentes. Claro, porque quando eu vou escovar um dente, eu não escovo um dente de forma individualizada, né? Eu não consigo, agora eu vou escovar só o canino. Não, a gente faz um movimento de vai e vem, um movimento onde eu faço uma escovação geral, né? Em vários dentes. E aí, essa abrasão, ela depende muitas vezes da técnica que é realizada, ou da técnica que é realizada, ou do material que está sendo utilizado. Então, vamos ver a questão da técnica, né? Que seriam os fatores relacionados ao paciente.
e que podem influenciar a prevalência dessas lesões do tipo abrasão, tá? Então, a própria técnica de escovação, se está sendo muito forte, né, a força, se está sendo um movimento de vai e vem simplesmente, ou está sendo um movimento circular, a frequência da escovação. Muita gente, às vezes, tem uma higiene tão boa que acha também que é bom, que é saudável escovar 5, 6 vezes no dia o dente. Não é por aí também, né? Porque quanto mais vezes a gente escova, mais tempo esse meu dente vai estar em contato com esses abrasivos, né? Com essa ação repetida da escova dental. Então, tempo de escovação também, paciente que passa muito tempo escovando, a força aplicada durante a escovação. Onde a escovação da arcada dentária é iniciada, muitas vezes o lado que a gente inicia é o lado que a gente começa colocando mais força durante a escovação. E, consequentemente, também, às vezes, é o lado, é a região que tem aqueles desgastes, que tem algum tipo de abrasão. E também, né, tirando um pouquinho essa questão, assim, de escovação em si, outro fator etiológico que poderia causar abrasão nos dentes seria, por exemplo, a utilização de palito. Tem paciente que tem um hábito, às vezes, em uma região específica, única da boca, fica lá palitando os dentes, mexendo, né? E aí pode aquele dente ser abrasionado, tá? Isso são os fatores referentes ao paciente em si. E também tem os fatores relativos ao material que está sendo utilizado, como, por exemplo, o tipo de material que aquela escova foi produzida, a rigidez das cerdas, se são cerdas mais rígidas, se são uma escova dental que tem aquela cabeça mais longa ou uma cabeça mais curta, né, uma cabeça menor. O tipo de creme dental que ele está utilizando, se é um creme dental mais abrasivo ou menos abrasivo. A flexibilidade daquela escova. Então, existem esses fatores. E aí, lembrando, mais uma vez, tá? Para não confundir. A escovação vai promover uma abrasão em todos os dentes de todos os pacientes? Não. Maria, imagina se fosse, né? Claro que não. Vai ocorrer abrasão naqueles casos onde essa escovação ela está sendo incorreta de alguma forma. Ou a técnica está incorreta, ou a força, ou o material está inadequado. E é por isso que a gente tem que unir uma técnica correta e também uma força, né, que seja suficiente, mas que não cause dano no meu tecido dental. Então, aqui seriam alguns casos de desgastes dentais, né, de lesões cervicais não cariosas do tipo abrasão. Então, na maioria das vezes, elas são lesões mais planas, digamos assim, tá? E aí o próprio nome diz, lesões cervicais, né? Então, está promovendo um desgaste na região cervical de forma mais plana, tá? Então, observem, as duas, a foto do lado direito superior e a foto aqui inferior, de baixo, elas, vocês veem que tem uma retração gengival, e isso é um ponto importante, até no diagnóstico diferencial entre a abrasão e as outras lesões cervicais não cariosas, porque a abrasão normalmente pode ter uma retração gengival associada. Por quê? Imagina, se eu estou escovando com muita força, a minha escovação ela não está sendo danosa simplesmente à estrutura do tecido duro, ou seja, ao dente. Essa escovação com muita força também vai ser danosa à gengiva, né? Vai causar um desgaste aí, uma retração também gengival muito acentuada. E aí, posso ter casos mais sutis, onde eu tenho uma retração gengival, mas a gente percebe que o desgaste da dentina, o desgaste do esmalte, ele não está tão acentuado. Ou eu posso ter casos, como esse caso aqui do lado esquerdo, onde eu vejo já um desgaste mais acentuado, que eu perdi realmente cemento, dentina, esmalte, enfim. O que vocês têm que entender, eu quero deixar bem claro quando a gente conversa sobre lesões cervicais do tipo, lesões cervicais não cariosas, é o seguinte, que é uma coisa bem importante para vocês anotarem aí no resumo, no rascunho de vocês, tá? Nem sempre eu vou restaurar uma lesão cervical não cariosa, ou seja, nem sempre eu vou pegar resina e fechar essa região que está exposta. Quando é que eu fecho, quando é que eu faço uma restauração ou quando é que eu não faço? Então, a gente tem que avaliar primeiro o seguinte, teve desgaste dental. Esse desgaste dental, ele promoveu aí uma cavidade que precisa ser preenchida. Essa cavidade, ela foi maior, por exemplo, do que 1 milímetro de profundidade. Se sim, aí sim você restaura. Você faz uma restauração em resina composta do tipo classe 5, tá? Aquela que a gente viu lá semana passada,
sem desgaste, ou seja, não precisa aumentar com broca. Do jeito que está, eu faço uma profilaxia, né, o condicionamento ácido e restauro. Não posso também aumentar com broca, tá? Mas aí eu restauro se ela já tem uma cavidade pela abrasão de mais do que 1 milímetro, por exemplo, de profundidade. Agora, se nesse caso aí de cima, vocês estão vendo que teve uma retração gengival, mas não teve, basicamente, perda, né, de estrutura. Né? Essa diferença de cor é a diferença normal entre raiz e coroa. Então, se não teve uma diferença, um desgaste, uma perda de estrutura, eu não vou restaurar, tá? Eu não vou colocar resina. Porque se eu colocar resina em excesso, isso aí vai proporcionar um acúmulo maior de biofilme, uma inflamação gengival, e pode ser pior até, né, para o paciente, porque vai desencadear outros tipos de problema. Então, o primeiro ponto é isso, avaliar se teve desgaste ou se não teve. Se teve um desgaste, né, maior de 1 milímetro de profundidade, você restaura. Se não teve, a gente vai tratar de outras formas, tá? Existem várias formas de tratar. Por exemplo, se o paciente tem só retração gengival e tem sensibilidade, eu posso fazer aplicação tópica de flúor, aplicação de verniz cavitário, posso fazer até mesmo um tratamento periodontal. Isso, mais um enxerto gengival, que aí seria mais da parte de periodontia, né, que faz um enxerto gengival para poder reposicionar essa margem mais na região coronal, né, mas fechando essa área que seria exposta. Se não teve desgaste, e no caso de um paciente que tenha uma retração muito acentuada, o tratamento realmente seria enxerto gengival, tá? Um tratamento cirúrgico periodontal, não seria um tratamento em si da dentística. Agora, se teve uma perda de estrutura, como essa foto do lado esquerdo, aí sim a gente vai fazer uma restauração classe 5. Com a única diferença, né, que eu não vou precisar usar broca antes. Eu praticamente pego o dente como tá e faço lá o meu preparo. Então, dúvidas sobre abrasão. Lembra lá, abrasão, ele é causado por algum movimento ou algo que eu estou utilizando na minha boca que está promovendo que realmente está causando uma abrasividade ali no meu dente, tá joia? Como o que a gente faz com mais frequência, com maior rotina, é a escovação. Normalmente, essas lesões cervicais não cariosas do tipo abrasão estão relacionadas realmente com a escovação incorreta, ok? Então, a abrasão, sempre lembrem disso, que é algum movimento repetitivo, né, alguma força inadequada utilizada sobre os meus dentes. Erosão. Erosão seria a segunda causa, né, o segundo tipo de lesões cervicais não cariosas. E aí, erosão, gente, algumas pessoas já falaram ali em cima, assim, quando eu perguntei de abrasão, falaram assim, alimentação. A alimentação não está relacionada à abrasão, mas pode estar relacionada, por exemplo, à erosão. Então, a erosão é o resultado físico de uma perda patológica, né, crônica, localizada e indolor, de tecido dental duro submetido quimicamente ao ataque ácido, sem envolvimento de bactérias. O que quer dizer isso? Que erosão foi uma perda ali daquela estrutura dura do dente, né, ou seja, do esmalte, da dentina, pela ação de ácidos. Mas esse ácido, ele não pode ser o ácido da bactéria que causa cárie, porque senão não seria lesão cervical não cariosa, seria uma cárie, né? Se aquele desgaste foi oriundo da fermentação ácida dos micro-organismos que causam a cárie, seria uma cárie normal. Então, esse ácido, ele precisa ser um ácido diferente, que está causando ali um desgaste da estrutura, mas com outra etiologia. E aí pode ser da alimentação. Pessoas que têm o hábito, né, muito frequente, por exemplo, de ingerir bebidas muito ácidas, sei lá, Coca-Cola. Tem gente que toma uma Coca-Cola de 2 litros todo dia, né? Abre de manhã, vai tomando e toma todo dia uma garrafa de Coca de 2 litros. Bebidas também gaseificadas de uma forma geral, né? Refrigerantes de uma forma geral. Bebidas energéticas, é muito ácido, né? Gatorade, enfim. Deixa eu ver mais. Sucos de fruta, chupar frutas, né, com muita frequência ácidas, então limão, abacaxi, laranja. Se é algo muito contínuo, muito corriqueiro, pode sim causar erosão nos dentes. Então, erosão é algum processo de destruição desse tecido duro, oriundo da ação desses ácidos, tá? Desses ácidos normalmente oriundos da alimentação. Agora, existem 2 tipos de erosão. Tá? A erosão que a gente chama de erosão extrínseca e a erosão intrínseca.
a erosão extrínseca associem com algo externo. E aí, por ser algo externo, é normalmente um ácido que é oriundo da minha dieta, né? Algo que eu vou comer ou algo que eu vou tomar. Então, por exemplo, ácido cítrico, que está muito, né, comum, ácido ascórbico, ácido cítrico, por exemplo, em algumas frutas, ácido ascórbico, que é o da vitamina C, né, que está também muito presente em algumas frutas e também nessas bebidas energéticas. Então, erosão extrínseca está mais relacionada a algo que você ingere. Refrigerante, fruta, suco muito ácido, enfim. E erosão intrínseca seria aquela erosão causada no dente por algum ácido oriundo do nosso suco gástrico, tá? Os ácidos do nosso estômago. Então, por exemplo, ácidos oriundos de regurgitação, refluxo, vômito. Então, essa questão de refluxo é muito normal, muito comum a gente ver paciente com refluxo, que trata esse refluxo, né, com medicamento, enfim, e é, de certa forma, uma doença crônica. Então, esses pacientes com refluxo vão ter uma quantidade de ácido oriundo do suco gástrico muito maior. Outros casos também que o paciente pode ter erosão são naqueles pacientes que têm distúrbios alimentares, como, por exemplo, bulimia, que induz o vômito. E aí, né, sei lá, induzindo o vômito todo dia ou após as refeições, esse ácido muito constante na boca, ele vai, sim, causar uma erosão na superfície do dente. Tá? E esse termo aqui que tem na última linha do slide, perimólise, é uma erosão que a gente chama, né, uma erosão proveniente da exposição dentária ao suco gástrico. Então, a gente vai ver nas fotos logo em seguida que existe um tipo de erosão específica, tá? Um tipo de característica clínica, na verdade, específica, que pode ter, né, que pode causar no dente, quando essa erosão pelo ácido foi ácido oriundo do suco gástrico. A gente vai ver quais podem ser essas lesões do tipo perimólise, tá? Mas aí lembra disso, erosão é algum ácido, se for erosão extrínseca, normalmente é algum ácido da dieta, se for erosão intrínseca, normalmente é algo do meu suco gástrico, que pode ser vômito, refluxo, né, regurgitação. Então, aqui, algumas lesões do tipo erosão. Uma dica que eu já dou. Vocês estão vendo na imagem algumas fotos, né, de erosão na face vestibular e algumas outras de erosão na face lingual ou palatina, né, na face palatina com mais frequência superior. Então, uma dica que eu já dou é o seguinte, se você observa um paciente que tem erosão, essas lesões do tipo erosão na vestibular, a gente pode pensar que, de repente, é um paciente que tem algum hábito alimentar alterado. Então, ou ele, sei lá, ele tem o hábito de chupar uma fruta, chupar mesmo, chupar laranja, chupar abacaxi. Tem paciente que gosta de chupar limão até, e fica com aquela fruta ali em contato com a superfície vestibular da boca, né, fica chupando a fruta. Ou toma muito suco de fruta, ou toma muito refrigerante. Então, se você pensa algo na superfície vestibular, normalmente tem contato quando o paciente ingere, né, bebe aquela bebida. E essas lesões do tipo erosão na superfície palatina vai ter mais contato quando o paciente, por exemplo, vomita, quando o paciente tem refluxo, né? Porque é a primeira face que toca quando o paciente tem algum tipo desse problema. Então, já fica aí também uma dica de diagnóstico diferencial. Em diferenciar se é uma erosão extrínseca ou uma erosão intrínseca. E aí vocês observam também a característica da lesão. São características também, são lesões também relativamente rasas, elas não são tão profundas assim, mas que tem já uma perda pode ter, né, uma perda de estrutura já considerável. Agora, uma outra dica também que eu dou para vocês observarem é o seguinte, olha essa primeira foto do lado esquerdo superior, tá? A primeira foto aqui, que é um desgaste na vestibular. Vocês estão vendo que não teve, basicamente, recessão gengival, né? Não teve retração gengival. E aí, por que eu tô falando isso? Porque as lesões do tipo erosão e abrasão, elas podem confundir muito o clínico, né? Você pode chegar num momento que você vai ficar muito em dúvida, assim, de se o paciente tem erosão, se o paciente tem abrasão, ou até mesmo se o paciente tem as duas, porque eu posso também ter mais de um fator etiológico associado no mesmo dente, né, causando aquele desgaste. Posso sim, com certeza que posso. Mas a gente precisa tentar identificar
e diagnosticar qual tipo, né, que realmente está ocorrendo ali, o tipo primário que está ocorrendo ali. Então, o que vai ser soberano, gente, para a gente identificar se uma lesão é do tipo abrasão, erosão ou abfração, vai ser a anamnese. Vai ser minha consulta clínica, onde eu vou fazer algumas perguntas ao paciente. Então, se o paciente, eu vou perguntar ao paciente, e aí eu pergunto assim, ó, quantas vezes você escova os dentes? Como é essa escovação? Sua escova, quando você compra uma escova nova, ela abre muito rápido, ela fica com as cerdas abertas muito rápido, com poucas semanas. Se o paciente diz sim, ou se o paciente diz, não, eu tenho uma escovação muito boa, eu escovo 6 vezes no dia. Toda vez que eu como, se eu faço um lanchinho, eu corro no banheiro e vou escovar o dente. Então, você já pensa que a chance de ser uma abrasão é maior. Agora, se é um paciente que durante a sua anamnese ele vai lhe relatar, eu tenho o hábito de tomar Coca-Cola todo dia, ou senão eu tenho o hábito de tomar um suco de um limão espremido, que está na moda, né? Um suco de um limão espremido todo dia de manhã em jejum, e depois eu corro e vou escovar o dente, aí você também associa, né? O ácido com a escovação. Mas aí, se ele fala que tem esse hábito alimentar, você já pensa mais na erosão. E outra dica para diferenciar a erosão de abrasão é o seguinte: como a abrasão, ele está tendo aquele desgaste ali pela escova, normalmente a erosão, ela destrói, desgasta, né, abrasiona, digamos assim, o dente e a gengiva, então a gengiva também retrai. A erosão, como normalmente é um ácido ou alimentar, né, oriundo da alimentação, ou do nosso suco gástrico, ele não vai atingir a gengiva. Então, as lesões do tipo erosão normalmente não têm retração gengival, tá? Se forem só erosão puramente, lembra que elas podem ser associadas, né? Eu posso ter mais de um fator etiológico causando. Mas nessa foto esquerda superior, vocês estão vendo que quase não está tendo retração, né? Gengival. Então, aí a gente já pensa realmente numa erosão, porque o desgaste está sendo mais no esmalte vestibular mesmo. E aí, quando é na vestibular, a gente já associa mais a alguma questão assim de dieta, né? Algo que o paciente ingere, e quando é na face palatina, algo que o paciente, aliás, com algum fator assim que o paciente pode estar com realmente refluxo, né? Esse hábito contínuo de vômito, enfim. Sobre erosão, dúvidas? Deu para entender? Ficou bem claro essa questão assim de abrasão e erosão, a diferença? Isso é super importante. Porque, clinicamente, a forma que aquela lesão aparece no dente, ela pode ser muito parecida. Mas a etiologia tem que ficar bem clara para vocês, em uma possível dificuldade de diagnóstico, saberem identificar, né? O que é que eu preciso perguntar ao paciente para meio que me ajudar no meu diagnóstico, se é erosão ou se é abrasão, tá? Aqui só outras fotos de lesões do tipo erosão, que também podem dar, a gente está dando, né, a questão de lesões cervicais, não cariosas, mas eu quero mostrar aqui que elas também podem ter lesões do tipo abrasão, erosão, em outras faces, como, por exemplo, na face oclusal. Então, imagina, o paciente está tomando algo ácido, não necessariamente aquela bebida, né, ou aquele suco gástrico só vai tocar na vestibular ou na palatina. Aquele alimento, ele pode tocar, sim, na face oclusal do dente. E se eu tiver algum outro fator associado, como, por exemplo, um bruxismo, um apertamento, eu vou ter também esse desgaste na oclusal mais avantajado. Então, observem essa foto do meio de cima, que é um dente íntegro, né, do ponto de vista de cárie. Olha a coloração da dentina, não tem cárie nenhuma, mas é um dente que o esmalte oclusal foi todo perdido, justamente por conta dessa erosão, desse contato, né, exacerbado com substâncias com pH muito baixo na cavidade bucal. E aí, consequentemente, a gente perde, né, esse esmalte, essa dentina subjacente. E aquela questão da perimólise, que eu falei para vocês, que eram aquelas lesões bem características, né, quando são oriundas do suco gástrico. Observe essa foto da direita, que tem como se fossem umas ilhotazinhas, né, o que a gente chama de ilhas de dentina. Umas areazinhas de dentina exposta, são as lesões que a gente chama lesões do tipo perimólise, tá? Que são lesões ocasionadas no dente, oriundas da acidez do suco gástrico. Não, João Paulo. Erosão, que são essas lesões aqui, nem sempre terá retração gengival, tá? Foi o que eu acabei de falar. Isso é, na verdade, uma forma que você vai ter até mesmo de diagnóstico diferencial. Se você está em dúvida entre uma e outra,
e vê que está tendo muita retração gengival, você já vai pensar mais em abrasão, porque a escova traumatiza mais a gengiva. Se você está vendo um desgaste do dente, mas você não percebe que está tendo nenhum tipo de retração gengival, você já vai mais pensar para o lado da erosão, porque o ácido, né, da alimentação, o ácido do suco gástrico, ele não vai ser danoso para o tecido mole, ele é danoso para o tecido duro, tá joia? Mas sempre a gente tem que fazer aquela anamnese, aquelas perguntas básicas, como é a alimentação do paciente e como é a escovação. Até mesmo porque eu posso ter um paciente que escova muito forte e ao mesmo tempo ter um paciente, e o mesmo paciente ingerir bebidas ácidas, então eu posso ter os dois fatores associados, eu posso ter erosão e abrasão associados. Boa pergunta, Luan. Luan perguntou assim, ó, se o paciente tem refluxo, pode realizar a restauração normalmente ou tem algo que precisa mudar no tratamento? Ótima pergunta. Primeiro, gente, para tratar lesões cervicais não cariosas, dessas lesões de tipo abrasão, erosão e abfração, não adianta só restaurar. Eu preciso realmente tratar a causa. Eu preciso tratar realmente o que está fazendo que o paciente tenha aquele desgaste. Não adianta nada eu fazer só a restauração e o paciente continuar escovando forte e promovendo abrasão, continuar ingerindo bebidas ácidas, né? Ou com, por exemplo, com refluxo, tá? Esse paciente vai ter que ser tratado primeiro, antes da restauração. Então, se é um paciente que escova muito forte, ele vai ter que ser orientado, né? Quanto ao tipo de escova que ele vai ter que usar, quanto à técnica de escovação, quanto à força que ele vai fazer. Aí depois eu posso restaurar. Se o paciente tem lesões de erosão, eu preciso orientar ele sobre esse tipo de alimento que ele não vai poder ingerir com tanta frequência, né? Mostrar o mal que está causando no dente dele. Ou se o paciente tem algum transtorno, né? Alimentar, encaminhar para realmente um tratamento, né? Multidisciplinar, terapia, um médico também, né? Um especialista na área. Se o paciente tem refluxo também, encaminhar ele para um gastro, para poder utilizar algumas medicações, fazer alguns exames necessários. A gente tem que tratar a causa. Eu não posso tratar só o efeito, ou seja, estou com desgaste, vou fazer uma restauração. Não, porque senão, depois de poucos meses, o paciente vai ter aquelas lesões de novo, tá? Pode ser que a restauração esteja intacta, mas aquele desgaste, ele vai se ampliando, tá? E aí a gente realmente precisa tratar a causa. Beleza, Luan? E a bifração, gente, que é um termo já mais diferente o nome, né? A bifração, e talvez a gente não consiga associar de cara a etiologia, né? O que está causando a bifração. Mas, por outro lado, ela tem uma característica clínica, a lesão tem uma característica clínica muito fácil de identificar, que é a bifração. Porque quando a gente vê abrasão e erosão, clinicamente elas podem se parecer. Mas a bifração não, o formato das lesões de tipo abfração, elas são bem diferentes. Então, essas lesões do tipo abfração, elas são causadas por alguma alteração oclusal que está acontecendo naquele dente. Um trauma oclusal, uma força oclusal demasiada num dente, uma oclusão incorreta, às vezes é um dente que está girovertido, um dente que está inclinado, um paciente que perdeu vários dentes, e aí ele tem poucos dentes para suportar toda a força mastigatória que exerce sobre ele. Então, lesões do tipo abfração, o fator etiológico, gente, é algum transtorno oclusal, algum trauma oclusal, algum distúrbio oclusal, alguma interferência oclusal, tá? E essas interferências oclusais, elas também precisam ser tratadas antes de fazer a restauração, porque senão o meu tratamento, a minha restauração vai ser ineficaz a longo prazo. Sim, Ana, o bruxismo se encaixa na bifração, sim, tá? O bruxismo, né, é um movimento que o paciente faz, né, de muitas vezes ranger de dente com força muito exacerbada e pode causar, sim, essas lesões do tipo abfração, tá? Essas abfrações, elas são resultados de forças oclusais aplicadas excentricamente, levando à flexão do dente. Mas, meu Deus do céu, o que seria isso? Deixa eu tentar explicar a vocês, tá? Imagina um dente posterior, sei lá, um premolar, um molar. Apesar que eu posso ter abfração também em canino, tá? Eu posso sim. Mas imagina um dente posterior. A força que esse dente recebe é uma força muito mais vertical, né? Quando eu mastigo, e o dente posterior é uma força muito mais vertical.
Isso correto, o ideal. E aí o dente recebe aquela força oclusal e transmite ao longo do seu eixo, né? Ao longo do longo eixo do dente, ou seja, ao longo da raiz como um todo. Se eu tenho alguma alteração nesse dente, ou seja, o dente está um pouquinho girado, ou é um dente que está um pouco inclinado, está mesializado, está distalizado, porque perdeu o dente da frente ou o dente de trás, ou a gente perdeu os dentes vizinhos e aqueles dentes que ainda tem na boca estão sobrecarregados, o que é que muitas vezes acontece? Em vez do dente ele receber uma força vertical, ele acaba recebendo uma força mais lateral, lateralizada. E aí, a região cervical do dente, que é aquela região que menos tem esmalte, ele acaba sofrendo, acaba sendo flexionado, aquele dente, tá? É como se, em vez de eu morder assim, não sei se vocês estão acompanhando o vídeo, mas em vez de eu morder assim, aquele dente ele acaba recebendo uma força lateral, e aí, consequentemente, também ele sofre flexão, ó. Aquela região mais cervical, ele sofre uma força mais inclinada. Aquela força mastigatória ela não é transmitida uniformemente ao longo do eixo do dente. Ela sofre aquela flexão do dente. Então, isso acaba promovendo um desgaste naquela região cervical onde o esmalte é mais estreito. Lembra que todo dente tem uma região do dente tem uma região mais estreita. Os premolares, por exemplo, que é um dente que tem esse colo bem constricto. O colo seria mais ou menos aquela junção amelo-cementária, né? A divisão entre o esmalte e o cemento, que normalmente é aquela região do dente mais fina. Seria, brincando assim, seria a cintura do dente. Aquela região do dente que seria mais estreita, mais fina. E essa região mais estreita, por justamente ela ser menos robusta, ela resiste menos a essa força mastigatória incorreta. E também na região cervical é onde o dente ele tem menos esmalte. E aí, o que acontece? Quando o dente ele começa a receber essas forças de forma incorreta, essas forças são transmitidas para a região do colo do dente, e aí esse esmalte ele vai sendo trincado, vai sendo desgastado, vai sendo quebrado, digamos assim. Tá? E aí forma essas lesões do tipo abifração, que são lesões características em formato de cunha. Cunha, lembra lá daquela restauração tipo classe 2, tá? Cunha é um formato meio triangular, não é um formato de cunha, assim, ó. Tá? Então, lesões de abfração também têm esse formato de cunha. Lembrem disso. Ó, aqui, algumas lesões bem características do tipo abfração. Formato de cunha, formato triangular. Observa como a borda fica bem nítida. Diferentemente das lesões do tipo abrasão e erosão, que eram aquelas lesões mais planas, como se fosse assim um pires, né, um formato mais de pires, que as bordas, que o meu cabo superficial não era tão definido, mas olha na lesão do tipo abfração, como esse cabo superficial externo, por exemplo, ele está bem nítido, está bem em 90 graus, ele realmente está um V no dente do paciente, um desgaste em formato de V. E aí, esse formato, em formato de cunha, né, que a gente chama lesões abfração, elas têm um formato característico de cunha, é esse formato bem característico desse tipo de desgaste, tá? Então, dá bem para identificar a diferença entre entre abfração e erosão e abrasão. Às vezes a gente se confunde, né, a abrasão com a erosão, mas a abfração, clinicamente, a gente já consegue ver e observar que está acontecendo algum transtorno oclusal naquele dente, que alguma coisa da mastigação, da oclusão, está incorreta. Esse caso, especificamente, era um paciente que quase não tinha dente inferior. Então, a forma que ele estava mordendo, a prótese que ele tinha não estava bem encaixada, não estava correta. E aí estava causando esses desgastes aí. Se o dente fica com mobilidade, Vitória, uma pergunta, não tem essa relação, tá? Não existe essa relação da abfração com a mobilidade. É claro que o paciente pode ter outros problemas, né? O paciente pode ter um problema periodontal associado. E aí, sim, seria algo que poderia acontecer, mas não é algo assim que tem essa correlação obrigatória. E passível de fratura, sim, imagina esse dente aí. Se isso aí fosse continuando, postergando, nunca fosse tratado o problema oclusal do paciente, ele começa a ter, eu vou mostrar outras fotos, vocês vão ver bem, ele perde muita estrutura. Então, o paciente tem o hábito de morder um ossinho, né, ou
uma coisa assim mais dura, abrir uma garrafa, abrir a tampa de uma garrafa com o dente. Pode fraturar, o dente pode quebrar sim. Pode apresentar retração gengival, sim, Ana. Eu não quis dizer que as lesões do tipo erosão não podem apresentar. Pode apresentar. Só que é mais fácil ter retração gengival numa abrasão, porque a escova está causando ali aquela abrasão, tá? Mas o paciente pode ter retração gengival por fatores associados, né? Então, da mesma forma, a abfração, eu posso também ter outros fatores associados, e às vezes até o próprio trauma oclusal pode sim causar uma retração gengival. Muitas vezes tem sim uma pequena retração nos casos de abfração. Olha aqui outros casos, tá? De abfração. Olha bem nessas visões, assim, nessas vistas mais de perfil, né? O dente mais lateralizado. Como a gente vê bem esse formato em cunha, né? Que é um formato em V, onde o dente, ele tem esse desgaste realmente em formato de V, né? Um formato de cunha. E aí, se isso aí vai postergando, né? Se alongando, ele pode sim ter uma fratura dentária. E o paciente pode ter uma sensibilidade também muito grande, né? Todos esses casos de lesões cervicais não cariosas, o paciente pode apresentar uma sensibilidade dentária porque ele está com dentina exposta, na maioria dos casos. E aí, quando a gente perde aquela capinha do esmalte, que é aquela proteção natural do dente, o paciente pode sim ter muita sensibilidade. Sempre o paciente vai ter? Não, nem sempre o paciente vai ter. Mas, na maioria das vezes, o paciente sim apresenta algum tipo de sensibilidade. E aí, para restaurar, gente, o que é que eu faço? Lembrem também, pelo amor de Deus, que em lesões cervicais não cariosas, a gente não deve utilizar broca para aumentar essa lesão, para aumentar essa cavidade. Ah, professora, está tão rasinha aqui, eu acho que a resina ela não vai ficar, ou eu vou fazer só um desgaste. Não, de jeito nenhum, o paciente já tem um desgaste natural. Você não vai utilizar broca nenhuma para aumentar o tamanho dessa lesão, tá? De jeito nenhum. O que se pode fazer, no máximo, nesses casos, é um bisel. Principalmente nesses casos de abfração, que são aquelas lesões que o cavo superficial, né, fica bem agudo, realmente fica aquele cavo superficial bem nítido. E aí eu posso fazer um bisel. Deixa eu ver aqui. Eu posso, sim, fazer um bisel, nesses casos, só nessa região desse ângulo que está bem nítido, esse cavo superficial externo, só para deixar esse bisel, esse ângulo, um pouquinho mais em 45 graus, para aquela questão, né, da resina ela ir acabando de pouquinho, tá? Mas, assim, desgastar dentro de forma nenhuma, não precisa. Eu só preciso fazer uma boa profilaxia, né, para remover algum biofilme que pode estar nessa região, uma boa profilaxia, e fazer a minha restauração classe 5 convencional. Ou com o meu grampo 212, que é o grampo de Ferrier, o grampo de retração, ou com o meu fio retrator, tá? Mas uma restauração como a gente viu lá semana passada, naquelas aulas de classe 5. Não, João. Não. Deixa eu te mostrar essa foto aqui, ó. Por exemplo, essa foto do meio, né? Vocês estão vendo que nessa foto do meio a gente consegue visualizar a polpa, né? Mas, gente, isso aí não está exposto, tá? Por mais que esteja muito próximo e a gente consegue ver o contorno, mas isso não está exposto. Ainda tem uma camadinha de dentina ali. Então, normalmente, essas lesões de abfração não precisa, não, realizar endo, não. Você vai fazer uma proteção pulpar, né? Então, nesse caso, que você vê que está bem próximo, você vai utilizar o cimento hidróxido de cálcio, depois o cimento e o número de vidro, depois o sistema adesivo e a resina. Aí sim, a proteção pulpar, ela é mandatória para qualquer caso, dependendo da profundidade. Mas raríssimos são os casos que expõem a polpa, porque, na verdade, lembra daquela questão assim, ó. Lembra daquela questão seguinte. O paciente, ele vai formando dentina ao decorrer da vida. Dentina secundária e terciária. A dentina secundária é fisiológica, quando o dente já entra em erupção, e a dentina terciária, ela é patológica, digamos assim, ela é formada por algum estímulo. Esse próprio estímulo oclusal, que está ocorrendo de forma excessiva, ele é um estímulo patológico para o dente ele formar dentina. Então, por mais que a gente esteja vendo essa região, né,
do conduto radicular um pouquinho exposta, visível, mas internamente o dente ele está ali formando dentina para obliterar. Então, se a gente for tirar uma radiografia, a gente vai ver que provavelmente esse conduto radicular desses pacientes ele é bem estreitinho, é calcificado, como uma forma realmente de já ter uma autoproteção desses casos. Não sei se deu para entender, tá, João Paulo? Mas assim, normalmente não precisa não. Porque por mais que a gente fica vendo aquela linhazinha, nesse caso aqui, nesse caso anterior, que a gente vê que está bem profundo também, mas ainda tem uma camada de dentina por ela. Aí eu não preciso fazer o canal, o que eu preciso é fazer a proteção pulpar com os meus materiais de proteção que a gente já conhece, né? Cimento hidroxicálcio, número de vidro, dependendo da profundidade. E outra pergunta, esses desgastes mais profundos, o paciente sente dor? Normalmente sim, mas o que acontece que é até interessante, talvez vocês nem acreditem muito. Nesses casos, como por exemplo, esse slide que está aí aparecendo, né, que é um dos mais extremos que eu já peguei no consultório de abstração, o paciente não sentia dor. Ai, meu Deus, como é que não sente dor? Que eu estou vendo lá o conduto radicular. Por quê? Justamente por conta dessa formação de dentina ao decorrer da vida. Essa lesão não aconteceu no paciente de um dia para o outro, não é uma lesão aguda, é uma lesão crônica. Então, ele tem isso aí aumentando de tamanho há muitos e muitos anos. Então, apesar da lesão estar aumentando de tamanho, mas também o organismo ele teve tempo para se proteger e formando dentina interna, tá? Ele está perdendo externamente esmalte e dentina, mas internamente o dente está formando dentina e diminuindo o tamanho daquela polpa, né? Porque ele forma dentina, na verdade, com o intuito de diminuir o tamanho da polpa e proteger a polpa. Então, nesses casos, às vezes, muito severos, às vezes o paciente não sente. É incrível, assim, impressionante. Mas a grande maioria dos casos, né, de pacientes que têm lesões cervicais não cariosas, eles sentem sim. Principalmente quando as lesões elas são mais iniciais. Porque aí o organismo não teve tempo ainda de promover nessa formação de dentina terciária para proteger da sensibilidade. Então, casos menores de abrasão, de erosão, ou pequenos casos de abfração, o paciente sente uma sensibilidade enorme. Ele não aguenta tomar um sorvete, não aguenta tomar um café quente, que aí ele sente aquele choque quando tem alguma alteração de temperatura. E aí, João e Maísa, deu para entender? Então, gente, uma boa explicação, né, dessas lesões cervicais não cariosas está nesse capítulo de livro, que é um livro de Baratieri, do professor Baratieri, que eu mandei, já está postado para vocês desde semana passada. É um capítulo curto, um capítulo bem tranquilo de ler, assim, uma leitura bem fácil, e aí vai explicar melhor para vocês também justamente essas questões que a gente já conversou, abrasão, erosão e abfração, tá? Essa questão do fator etiológico. Então, dê uma lida nele, importantíssimo, para sedimentar, né, esse conhecimento sobre as lesões cervicais não cariosas. Tá, joia? Então, sobre isso, gente, sobre essas lesões cervicais não cariosas, que são aquelas cavidades que também são classificadas como classe 5, mas a etiologia não é cariosa. Tem alguma dúvida? Existe alguma dúvida sobre tratamento, sobre a diferença entre uma e outra? Como é que tá? A gente pode seguir? Como é que estamos? Tudo certo? Joia, gente. Então, vamos continuar, tá? Então, vamos entrar agora na parte de acabamento e polimento das restaurações. Então, observem que na nossa disciplina, tudo a gente seguiu uma ordem de raciocínio mesmo, né? Uma etapa lógica, uma sequência lógica daquele caso, daquele procedimento. Então, as primeiras aulas foram sobre classificação. Vocês conheceram, vocês aprenderam a classificação das cavidades, né? O que é um ângulo diedro, o que é um ângulo triedro, onde é que está uma parede circundante, qual a diferença de um ângulo calço superficial, enfim. E conheceram também as classificações das cavidades. Depois, a gente começou a entrar na parte mais teórica de alguns materiais. Então, a gente conversou um pouco sobre a teoria das resinas compostas, conversamos também sobre fotopolimerização, sobre cor em odontologia.
E aí nós seguimos para as restaurações propriamente ditas, né? Tanto de amálgama, aquela parte teórica de como é um preparo em amálgama, e aí a gente começou a estudar como é que se faz uma classe 1, como é que se faz uma classe 2, 3, 4, 5, né? Agora há pouco as lesões cervicais não cariosas, e aí agora é a cereja do bolo, né? É o fim, digamos assim, da minha restauração, que é justamente o acabamento e polimento dessas restaurações, que é uma etapa que não pode ser negligenciada de forma alguma. Tô vendo. E aí, Bruno, vamos lançar essa dúvida para os teus colegas? Gente, que dúvida é essa? Tá? Na vestibular de um molar, que classe é essa? Que classe vocês acham que é essa cavidade? Só o João acha? Ninguém estudou ainda para a prova, não? Exatamente, gente. As 3 pessoas que responderam aqui estão corretas, tá? Classe 1. Lembra que classe 1 não é só oclusal. Isso é um erro muito comum a gente associar classe 1 só para a região oclusal, de premolar e molar. Classe 1 é aquela região de cicatrícula e fissura. Né, em regiões vestibulares, né, de molar, como essa foto aí que o Bruno postou, nós temos uma fissura, um suco que vem da superfície oclusal que termina no meio da vestibular dos molares inferiores. E isso eu já comentei até em aula, inclusive. Que vez ou outra acontece. Essa é uma cárie muito grande. Mas tem paciente que às vezes tem um pontinho de nada só carioso, uma cariezinha bem pequena na vestibular, de um molar. E aí é classe 1, tá? Porque é região de cicatrícula e fissura. É uma fendazinha, é como se fosse um forame cego que tem nessa região vestibular de molar. Então, essa classe é classe 1 mesmo, tá joia? Aí vamos voltar aqui para essa questão. Gostei, tá, Bruno, da ideia aí de trazer fotos como dúvida. É legal isso. Vou voltar para aqui para a aula, então, tá? Então, objetivos de acabamento e polimento. Por que eu faço um acabamento e polimento? Estética, é claro, que seria um dos principais objetivos, né? Para a gente deixar aquela restauração bonita. Mas, antes da estética, eu tenho que avaliar outros fatores, como, por exemplo, redução do depósito de biofilme e prolongar a vida útil da restauração. Imagina, se eu deixo uma restauração mais lisa, mais polida, sem excessos de margem, sem degraus, aquela restauração a longo prazo vai acumular bem menos biofilme, bem menos placa bacteriana e vai ter um sucesso maior a longo prazo, né? Por outro lado, se eu deixo uma restauração opaca, rugosa, cheia de irregularidade, grossa, aquela restauração vai juntar um monte de biofilme e pode formar uma cárie secundária, né? Depois de poucos meses, poucas semanas até. Então, o principal fator era esse. Eu preciso também ter como objetivo, né, corrigir discrepâncias marginais e melhorar o contorno. Então, às vezes a gente faz uma restauração e fica naquela região do cabo superficial, com um pouquinho de excesso, e aí eu preciso, no meu acabamento de polimento, deixar aquele cabo superficial bem rente com a resina. Eu não posso ter degrau no cabo superficial. E aí eu vou também, consequentemente, melhorar a lisura e também a estética. E aí vamos dividir aqui essa etapa de acabamento e polimento para restaurações em amálgama e para restaurações em resina. Muitos dos materiais vão ser semelhantes, mas é importante a gente separar. Porque existem alguns materiais específicos para amálgama e outros que a gente utiliza mais para resina. Um ponto importante quando a gente fala de acabamento e polimento em amálgama é que, para amálgama, o ideal é que esse acabamento final, esse polimento final, seja feito no mínimo após 48 horas. Por quê? Lembra que o amálgama é um material que tem presa química, ou seja, ele vai tomando presa com o passar das horas, né? Apesar que você acha que depois de, sei lá, 10 minutos, aquele amálgama já tem uma rigidez que você não consegue mais esculpir, mas a presa final dele, onde ele realmente adquire, né, toda a sua resistência mecânica, de desgaste, enfim, vai ser depois
de 48 horas é o tempo ideal para fazer o polimento final. Agora, isso não quer dizer que eu vou deixar o paciente sentir aquela restauração alta. Se o paciente terminou a restauração, o paciente mordeu, e ele está sentindo alto, está incomodando, eu tenho que fazer um acabamento inicial, eu tenho que fazer um ajuste oclusal. Mas o polimento, ou seja, aquele momento que eu vou dar aquele refinamento, eu vou dar o brilho da restauração, aí sim, após 48 horas. O paciente precisa voltar em outra sessão para a gente realizar isso. E aí, observem que existe uma diferença entre acabamento e polimento. Acabamento, como o próprio nome está dizendo, eu vou fazer um refinamento, um acabamento daquela minha restauração. Então, é o momento onde eu posso aprofundar um pouco mais um sulco, refinar um pouco aquela escultura. E aí, cuidado, que eu não estou dizendo que é para fazer anatomia nessa etapa. Não é, tá? Mas, assim, eu posso deixar uma áreazinha ali um pouco mais refinada. Então, acabamento termina que eu tiro um pouco ainda de estrutura. E polimento, como também o próprio nome diz, eu vou polir, eu vou dar o brilho daquela restauração. Basicamente, eu não vou desgastar mais nada da restauração, eu só vou utilizar alguns materiais que me deem o brilho daquele material. Tá? Então, existe essa diferença entre acabamento e polimento. Acabamento, claro, que sempre é primeiro. Então, para acabamento em amálgama, eu posso utilizar brocas multilaminadas, de 12 a 30 lâminas, né, em baixa rotação, no formato que melhor se adequa à estrutura dental, à anatomia dental. Existem uma infinidade de formatos de brocas e de pontas diamantadas e a gente vai utilizar aquela que mais se encaixa naquela região que eu estou trabalhando. Sempre quando eu estou utilizando brocas, eu vou ter que utilizar brocas ou pontas diamantadas, eu vou ter que utilizar com refrigeração, né, com água. Para não esquentar a estrutura, e principalmente quando eu falo de amálgama, eu preciso utilizar essa irrigação para não aflorar mercúrio, porque se eu aquecer aquele dente, aquela restauração, né, sem molhar, aquilo ali vai aflorar mercúrio na região, e esse mercúrio, ele vai contaminar a mim, ao meu paciente, ao ambiente, a minha auxiliar, né, mercúrio é tóxico, então eu tenho que evitar que esse mercúrio, esse vapor de mercúrio seja aflorado. E nas regiões interproximais, eu posso fazer o acabamento do meu amálgama com tira de metal ou tira de poliéster. Para amálgama, como é um material mais rígido, a gente acaba utilizando mais aquelas tiras de polimento metálicas. Elas são muito parecidas com as fitas matrizes que a gente utiliza para classe 2, né, em dente posterior, mas a diferença é que elas parecem às vezes uma lixinha de unha. Elas vêm já pré-cortadas, num tamanhozinho assim, e aí elas têm um abrasivo de um lado e do outro. E normalmente o meiozinho delas não tem abrasivo. Tá? Então aquilo ali, aquele meio sem abrasivo, justamente serve para passar no meio do dente, para facilitar a passagem no meio do dente. E aí depois que eu passei no meio do dente, eu posso passar de um lado para o outro, removendo algum excesso na região proximal. Com muito cuidado, porque essa remoção de excesso na região proximal, ela não tem o intuito de abrir o ponto de contato, né? Eu não vou desgastar a ponta do dente ficar separado, tá? Cuidado com isso. Eu vou desgastar só para tirar algum excesso que porventura tenha ficado na minha restauração. Então, aqui alguns exemplos, né, de brocas. Cuidado para não confundir, tá? Assunto lá das primeiras aulas, a diferença entre o que é broca e o que é ponta diamantada. Vocês estão vendo que broca tem lâminas e ponta diamantada tem grânulos de diamante, né, na ponta. Então, aqui algumas brocas multilaminadas que podem ser utilizadas para amálgama. Existe um kit específico de brocas multilaminadas, né, para acabamento de amálgama, que é esse do lado direito, que é um kit específico para baixa rotação. Vocês estão vendo que a forma do encaixe dele parece um encaixezinho, por exemplo, de uma escova de Robson, de uma taça de borracha, porque são brocas específicas para baixa rotação, e aí elas são mais calibrosas, tem esse encaixe específico para a baixa rotação. Para acabamento ainda de amálgama, eu posso utilizar, se eu quiser, ponta diamantada, desde que essas pontas diamantadas sejam finas ou extra finas. Então, tem que ser aquelas que tem escrito lá F ou FF depois do número, depois da numeração da ponta diamantada. Eu tenho que ter cuidado nessa etapa do acabamento para não aprofundar sulcos e fóssulas e deixar o meu amálgama muito fino. Lembra
que uma das propriedades do amálgama é que eu tenho que ter espessura de no mínimo 2 milímetros desse amálgama, para esse amálgama ele ter resistência adequada e resistir às forças mastigatórias, né? Já que é um material muito rígido. Eu preciso que ele tenha uma espessura, uma profundidade de material para aguentar essas tensões. Se eu deixo essa espessura, mas na hora do meu acabamento eu aprofundo demais, eu vou promover um desgaste. Aliás, eu vou fragilizar essa minha restauração. Eu não posso ter cuidado com isso. Mas esses aí são outros materiais que a gente pode utilizar para acabamento, né? As pontas diamantadas finas ou extra finas, ou essa fotozinha da esquerda, são o que a gente chama de pedras montadas, que são um tipo de ponta, na verdade. Ela nem se classifica como broca nem como ponta diamantada. É um tipo de ponta que ela é uma pedra montada, é como se fosse um tipo de pedra abrasiva, né? Que também tem esse poder aí de realizar esse acabamento. Lembrando que eu vou utilizar o formato da ponta diamantada, o formato da minha broca multilaminada, que melhor se encaixe, melhor se adapte no dente. E por isso que existem vários e vários formatos. Eu não consigo apenas com um material eu trabalhar numa superfície oclusal, por exemplo, toda. Eu preciso ter pontas que tenham um formato específico que mais se encaixe naquela região. E por isso que no kit de vocês, por exemplo, tem algumas, né, com alguns formatos específicos para essa finalidade. Tá? Então, falamos do acabamento. E agora vamos falar do polimento do amálgama. O que é que eu posso utilizar para deixar aquela minha restauração brilhosa, aquele amálgama realmente parecendo uma prata. Por isso que ele tem amálgama de prata, né? Por isso que o nome dele é amálgama de prata, ele tem prata na composição. Então, o que é que a gente pode fazer para deixar bem brilhoso, bem polido? Então, eu tenho duas técnicas para fazer esse polimento do amálgama. A técnica convencional ou o polimento com borrachas abrasivas. A técnica convencional, digamos assim, que seria uma técnica onde eu utilizo materiais mais simples, mas nem sempre eu consigo um polimento tão bom, tá? Que seria simplesmente utilizar ou taça de borracha ou escova de Robson com pasta de polimento. Então, em vez de utilizar aquela taça de borracha, escovinha de Robson, para fazer uma profilaxia com pedra pomes, eu vou utilizar uma pasta de polimento específica, que vocês têm no kit de vocês também, uma pasta de polimento específica, no kit da TDV, né? Ou quem comprou a parte, enfim, não tem problema também. Então, a gente utiliza, faz como se fosse uma profilaxia, só que o material que a gente vai utilizar é uma pasta de polimento. E aí utiliza, faz uma força, né, intermitente e com leve pressão ali. E na região interproximal eu vou utilizar também aquelas tiras de lixa com essa pasta de polimentozinho para poder polir aquela região proximal. Isso seria uma técnica mais simples. Um polimento melhor, onde eu conseguiria um brilho melhor, seria com borrachas abrasivas específicas para amálgama, que foram umas que eu também pedi no kit de vocês, que seria interessante ter. Então, seriam as borrachas em formato de taça ou cone com abrasividade decrescente, que seriam essas aqui, ó. Não sei se alguém aqui já comprou, já tem no kit, né, no material. Essas borrachinhas que são marrons, verdes e azuis. É um kitzinho, uma caixinha que vem específica com essas 6 borrachinhas. Desses 2 formatos, cada uma. Ah, eu preciso utilizar os 2 formatos? Não. O formato você vai utilizar aquele que melhor se encaixa na cavidade. Então, por exemplo, se é uma região de sulco, você vai utilizar o formato de chama. Se é uma região de cúspide, você vai encaixar ali a taça, né, para entrar naquela cúspide. Então, a gente sempre inicia essa etapa do polimento da borracha mais abrasiva, ou seja, a marrom, nesse caso a mais abrasiva é a marrom, até a menos abrasiva, que seria a azul. Então, a gente vai utilizar marrom, verde e azul. Nesse kit especificamente, a marrom é mais abrasiva, a verde é a intermediária e a azul é a mais fina. Então, a gente sempre começa da abrasividade maior e vem decrescendo até chegar na abrasividade menor, que é realmente a que consegue dar aquele brilho bem bonito, aquele brilho do prata. Aqui alguns exemplos de alguns kits dessas borrachas. Alguém aqui já tem esse material, já comprou de repente? A gente vai utilizar, tá? Quando a gente for fazer nossa prática de acabamento e polimento, nas restaurações que vocês já tenham feito, de amálgama, sei lá, do terceiro período. E aí a ordem tá? Lembra aí, a ordem é marrom, verde e azul.
A ideia é sair de uma situação dessa para eu ter um amálgama bem polido, bem liso. É esteticamente mais bonito? Eu nem falaria que a amálgama ele vai ter uma estética melhor ou pior, porque a amálgama por si só ele não é muito estético. Mas sim, ele é mais aceitável, né? Se ele é mais brilhoso, mais polido. E principalmente por aquela questão que a gente viu, de ter o intuito de acumular menos biofilme. Qualquer restauração que ela for mais lisa, mais polida, ela vai acumular, claro, menos biofilme. Então, finalizamos, né, a parte de amálgama, de acabamento e polimento de amálgama com os materiais para esse fim. E vamos entrar agora na parte de acabamento e polimento das restaurações em resina. E aí eu ressalto mais uma vez, gente, que o profissional ele deve evitar esculpir a superfície oclusal, né, ou esculpir o dente com broca, com ponta diamantada, ou seja, com instrumento rotatório. Não é essa a finalidade, tá? Eu não posso fazer, como eu já vi e já escutei algumas vezes de pacientes dizendo assim, professora, olha, minha restauração, minha oclusal, minha anatomia tá ruim, mas não se preocupe não, que daqui a pouco eu pego uma broquinha ali e faço ali um acabamento de polimento, vai ficar bom, viu? Eu vou fazer o formatozinho do suco todinho na broca. Não é a finalidade, tá, gente? Seria muito mais simples, né? Mas a gente perde totalmente parâmetro de altura oclusal, parâmetro de cor, de espessura de camada de dentina, de camada de esmalte, se a gente fizer isso. Eu preciso, a hora de fazer a anatomia é na hora da escultura, seja do amálgama ou seja na minha resina, né, na técnica incremental da resina. Essa etapa do acabamento de polimento é para apenas a gente rebuscar uma anatomia, ou seja, refinar, deixar alguns efeitos que eu quero mais evidentes ou mais sutis. E aí eu preciso também fazer essa inserção da minha resina de forma cuidadosa, para que no momento dessa etapa do acabamento de polimento eu faça um acabamento menor possível. Tem casos de restaurações que basicamente a gente não precisa fazer acabamento, a gente só precisa fazer o polimento, porque praticamente eu não preciso remover nenhum excesso de tão bem adaptada que ela já ficou. Então, para acabamento, que é aquela etapa onde eu removo um pouco ainda de material, né, seja algum excesso, ou seja algum detalhe que eu queira dar, eu posso fazer ou com pontas diamantadas F ou FF, e as F normalmente são as que têm a marcaçãozinha de vermelho, e as FF são as que têm a marcação amarela, e FF é como se fosse assim, fina, fina. Então, é mais fina do que as F, tá? Ou posso também utilizar brocas multilaminadas, de diferentes lâminas, né? Que seria essas do lado direito. Essas aqui, ó, essas pontas diamantadas, esses 5 formatos de ponta diamantada, essas pratas, foram justamente as que eu peguei a vocês. Então, são exatamente essas que vão ter no kit de vocês. Ou que devem ter no kit de vocês, né? Porque eu soube que algumas pessoas, a Dental estava vendendo o kit de Recife, né? Mas o kit de Caruaru que eu criei, que eu fiz especialmente para vocês, vem essas pontas diamantadas aí. Essas, elas são específicas para acabamento. Vai fazer preparo com elas? Não, porque elas são FF, então elas são para acabamento. E são naqueles formatos que a gente acaba mais utilizando, tá? Então, esses 5 formatos são os formatos que a gente mais utiliza para ponta diamantada. Para acabamento, né? Em relação a brocas carbaides, eu posso utilizar 12 lâminas ou 30 lâminas. Observem na imagem que, quando eu tenho menos lâmina, por exemplo, do lado esquerdo, 12 lâminas, eu tenho um espaço maior entre as lâminas. E aí, consequentemente, eu tiro mais material. Quando eu tenho mais lâmina, por exemplo, 30 lâminas, as lâminas elas ficam mais próximas entre si, entre elas, e como elas estão bem próximas entre si, eu não consigo remover muito material. Então, isso também você vai ter que avaliar. Se você quer remover o material de forma bem sutil, bem pouco material, o ideal é que você utilize brocas com mais lâminas, para você remover menos material, tá joia? E aí, lembrando mais uma vez que a gente vai dar o formato, vai utilizar aquela ponta com o formato que mais se adequa. Então, por exemplo, essas pontas diamantadas em formato de chama de vela, que é essa que apareceu aqui na imagem, ou essa que é o formato de pera, que é a 3118 e a 3168, a numeração, elas são muito boas para adaptar na região, por exemplo, palatina e lingual.
dos incisivos, né? Porque se adapta bem àquela região de fossa palatina. E aí eu vou utilizar o formato que mais se adeque. Eu tenho que ter cuidado quando eu estou fazendo esse acabamento na região vestibular, de lembrar que o dente vestibular no incisivo, por exemplo, ele não é totalmente plano. Ele tem os terços, né? Então ele tem um terço cervical, angulado, o terço médio é um pouco mais plano e o terço incisal ele é voltado mais para a palatina. Eu tenho que ter muito cuidado também para angular essa minha ponta, essa minha broca, nessas 3 diferentes angulações, porque senão eu vou deixar o dente totalmente reto, e o dente ele não é reto, ele tem as angulações. E aqui, né, uma imagem já mostrando onde é que a gente pode utilizar outros formatos. Então, um formato desse mais longo, por exemplo, eu posso remover excessos próximos à gengiva. Essa pequenininha aqui, que é o que a gente chama de ponta em formato de ponta de lápis. Broca do tipo ponta de lápis, né, que é a 11,90, a numeração dela. Eu posso deixar o sulco um pouquinho mais nítido, aprofundar um pouquinho mais aquele sulco, como tem mostrando aqui na imagem para vocês. Isso no acabamento. Ainda na etapa do acabamento, gente, ainda na etapa do acabamento, eu posso utilizar lâmina de bisturi, principalmente para acabamento em dentes anteriores, tá? Eu posso utilizar lâmina de bisturi para acabamento em dentes anteriores. E aí, existe uma lâmina de bisturi específica, que é a número 12. Vocês estão vendo cirurgia, né, e viram que, ou vão ver, que a lâmina que é mais utilizada em cirurgia é a número 15, né, para fazer incisão, para fazer retalho, enfim. Mas para dentística, a gente utiliza lâmina de bisturi número 12. E aí, não sei se vocês estão pensando, meu Deus, lâmina de bisturi, a gente vai cortar a gengiva. Não. A lâmina de bisturi a gente não vai utilizar com esse intuito de cortar a gengiva nenhuma, tá? Eu não quero que saia uma gota de sangue desse paciente. O intuito da lâmina de bisturi é cortar excesso de resina. Por ela ser muito fina, muito afiada, muito amolada, eu consigo raspar aquela resina. Então, eu consigo realmente tirar umas lascas daquela resina. E em região mais cervical, por exemplo, que eu não quero utilizar uma broca para evitar o sangramento, que tem um excessozinho, um degrau, eu posso raspar esse excesso de resina com o auxílio dessas lâminas. E justamente por isso que tem que ser a formato do 12, a lâmina de bisturi número 12, que é esse formato de foice, tá? Porque eu consigo encaixar bem na região interproximal, na região cervical e remover esses excessos. Agora, sempre com muito cuidado, com muita cautela, para evitar realmente lacerar a mucosa. Então, sempre o movimento que eu faço é sempre de um movimento da cervical para a incisal. Nunca o contrário. Eu nunca vou utilizar essa lâmina com essa ponta ativa voltada para a gengiva do paciente, voltada para a região gengival, porque senão qualquer errinho na minha mão, qualquer força que eu for dar nesse acabamento, qualquer degrau que eu encontrar e que eu preciso fazer uma força para remover, isso aí pode causar uma laceração enorme no meu paciente. E, para piorar, às vezes o paciente não está nem anestesiado, né, para essa etapa do acabamento polimento. Imagina só. Então, eu tenho que ter muita cautela. E aí, normalmente, a gente utiliza mais em região anterior, porque eu vou remover excessos na proximal e na cervical. Região posterior, eu já não tenho tanta visualização, eu já não tenho tanta ergonomia, né, para utilizar esse material lá atrás, então não é indicado, não. Mas lembra que é a 12, número 12, que tem esse formato de foice. Então, falando de acabamento, né, como é que eu removo esses excessos, vamos falar de polimento, ou seja, o que é que eu posso utilizar para dar o brilho em resina composta. Tem alguns materiais que eles são mais utilizados para dentes posteriores e tem outros que são mais utilizados para dentes anteriores. Então, para polir superfície oclusal, eu posso utilizar pontas siliconadas, escovas de carbeto de silício, pastas polidoras e discos de feltro. E na superfície proximal, eu vou também utilizar alguns discos abrasivos e tira de lixa. Então, primeiro falando de silicones abrasivos, que seriam também chamadas de borrachas, né, de polimento, borrachas abrasivos, silicones abrasivos, tá? Esses silicones, gente, existem diversos no mercado, então existem várias marcas. Seria impossível trazer aqui para vocês todas as opções de borrachas abrasivas, todas as opções de materiais de polimento que existe para a resina, porque existe uma gama de materiais enorme. Mas eu trouxe algumas marcas para vocês terem um conhecimento, e esses silicones também têm diferentes formatos.
O formato, ele não influencia no polimento em si. A única influência do formato é na adaptação em determinada superfície. Então, o formato vai se encaixar melhor na superfície oclusal, outro formato pode se encaixar melhor na superfície vestibular, enfim. Então, vocês estão vendo aqui, né, 4 formatos diferentes da mesma borracha. O que muda nesse kit é a coloração, que normalmente, via de regra, a coloração mais escura, ele é um pouco mais abrasiva e por isso deve ser utilizado primeiro. E a coloração mais clara, ela é menos abrasiva e a gente utiliza depois, né, em seguida, na sequência. Então, nesse caso, eu utilizaria primeiro a amarela e depois a branca. E a gente utiliza esse material sempre jogando uns jatozinhos de água para resfriar o dente, para não aquecer tanto o dente, né? Aqui outras marcas, tá? Eu também tenho essas borrachinhas de acabamento que são feitas em silicone mais transparente, que é a Enhance, da marca Dentsply. Eu posso ter borrachas abrasivas em formato de disco espiral. E esse formato de disco espiral também tem algumas marcas, eu gosto de algumas marcas assim são excelentes, promovem um polimento muito bom da resina composta. E aí eu vou utilizar, né, aquele formato que mais vai se encaixar naquele dente, naquela região. Isso, borrachas, tá? Borrachas abrasivas, silicones abrasivos. Outro material que eu posso utilizar para polimento, normalmente para dentes posteriores, são essas escovas de carbeto de silício, que apesar de parecerem escova de Robson, não são, cuidado para não confundir, tá? Essas escovas de carbeto de silício, elas têm abrasivo impregnado nas cerdas, e as cerdas delas são bem duras, é bem rígida, parece um metalzinho a cerda. Diferentemente da escova de Robson, que é um plástico rígido, mas é um plástico. Essa aí, elas têm abrasivos, né, que é justamente o carbeto de silício impregnado na extremidade, na ponta ativa, que à medida que você vai passando sobre o dente, ela vai se desgastando sobre o dente, ela vai liberando esse abrasivo e polindo o dente. E aí a gente até brinca que essas escovinhas de carbeto de silício, quanto mais velhas, melhor. Quanto mais velhinha, melhor. Porque ela vai polindo mais, porque ela vai desprendendo mais esse abrasivo. Essas escovas, elas são bem mais carinhas, claro, do que uma escova de Robson, mas é um material esterilizável, você pode reutilizar, lava bem, remove o excesso de alguma pasta de polimento que você possa utilizar e coloca num saquinho de autoclave e coloca para esterilizar. Os formatos diferentes também são os formatos para se encaixarem em diferentes regiões. Normalmente, elas são utilizadas mais para dentes posteriores. Os discos de lixa, para a região posterior, a gente não utiliza tanto. Mas eu posso utilizar disco de lixa para a região posterior, na região, por exemplo, ali interproximal. Agora, cuidado com isso que eu estou falando, tá? Não é para remover excesso proximal lá embaixo na cervical. Porque se eu fizesse isso, eu ia abrir o dente, eu ia separar um dente do outro, eu ia tirar totalmente o ponto de contato. E esse ponto de contato é algo que a gente tem que deixar ele o mais firme, o mais próximo possível. Mas a gente pode utilizar esse disco de lixa, por exemplo, eu fiz uma restauração classe 2, onde eu reconstruí uma cúspide. E achei que aquela cúspide ficou meio quadrada, eu quero arredondar um pouquinho. Aí eu posso utilizar um disco de lixa. Mas muito cuidado, que não é descer até a região cervical, não, porque senão eu abro o dente, né? E nem posso também utilizar esse disco de lixa na superfície oclusal. Porque como ele é totalmente plano, eu iria remover toda a minha anatomia. Então, disco de lixa para dente posterior deve ser utilizado com muita cautela. Para a região interproximal, eu posso utilizar as tiras de lixa. E as tiras de lixa para resina, elas são normalmente aquelas mais molinhas. Elas são de poliéster também, mas de um lado ela é um cinza e do outro lado ela é um branquinho. O cinza é mais abrasivo e o branquinho é menos abrasivo. E o meio da tira não tem abrasivo. Não cortem, gente. Vez ou outra, chega no laboratório para aula prática, o aluno com as tiras e cortadas no meio, porque achavam que aquele meinho ali era para passar a tesoura e cortar. Não é. Aquele meio que tem da tira, e se alguém ainda não pegou o material, né, o ideal é que depois da aula, abra a maleta de vocês, identifique esses materiais de acabamento e polimento que vocês têm, para facilitar, né, o que vocês estão aprendendo. Mas vocês vão ver essas tiras de polimento e no meio não tem abrasivo, que é para você conseguir passar na interproximal do dente sem desgastar o ponto de contato. E quando você passa, né, passa do ponto de contato na região cervical, aí sim é que você faz o movimento de remoção desses excessos cervicais.
E, por fim, a gente vai utilizar os discos de feltro. O disco de feltro também tem várias marcas, né, vários formatos. Tem uns que eles são feitos esse chapéuzinho assim que você encaixa no mandril. E esses disquinhos, eles são descartáveis, mas esse mandril não, o mandril a gente reutiliza. Ou tem outros, que é essa foto da direita, que você encaixa como se fosse um parafusinho nele e utiliza, tá? Tem várias marcas. E para dentes anteriores, gente, alguns materiais são parecidos. E aí a gente tem outras coisas que eu posso utilizar também para dentes anteriores, para o polimento. Mas alguns materiais são muito parecidos. E aí eu tenho uma ressalva para vocês não se confundirem, não acharem que eu preciso utilizar tudo. Talvez vocês estejam pensando, peraí, eu me perdi. Eu não sei, peraí, eu uso primeiro o quê? Eu uso disco, borracha, aí depois eu tenho que utilizar escova de carbeto, aí eu vou utilizar disco de feltro. Não necessariamente você precisa utilizar tudo num dente só. Você vai utilizar aquilo que você mais domina. Então, tem dentista, por exemplo, que em dente anterior adora utilizar disco de lixa. Tem outros que gostam mais de pontas de borrachas abrasivas. Tá? Tem gente que adora em dente posterior utilizar escovinha de carbeto de silício. Tem outras pessoas que não gostam tanto, preferem usar só uma borrachinha para polimento. Agora, alguma coisa tem que ser utilizada. Não pode terminar uma restauração só com broca. Eu tenho que dar um polimento. Então, primeiro, né, remover excesso interproximal. E essa fita que vocês estão vendo verde é outra marca, mas também é uma tira de lixa interproximal para remover aquele excesso interproximal. Agora, sempre que a gente vai utilizar algo na interproximal, seja em anterior ou posterior, com muita cautela, para não abrir o dente, né, para não formar um diastema do dente. Discos de lixa. Aí, disco de lixa para dente anterior a gente utiliza demais, utiliza muito mesmo. Faz muita diferença, tá? Disco de lixa para dente anterior a gente utiliza demais. Para diminuir borda. Às vezes a gente acha que o dente está um pouquinho maior que o outro. E o ideal é que não utilize ponta diamantada, porque a chance de você errar a mão é muito grande. O ideal é que você faça essa diminuição da borda com um disquinho de lixa. E esses discos de lixa também têm diferentes abrasividades. Os mais escuros, feitos esses vermelhos que vocês estão vendo na foto, eles são mais abrasivos e removem mais material. Aí, dependendo da marca, tem um laranjinha, tem um amarelo e tem um amarelo bem clarinho. O mais claro, normalmente, é o menos abrasivo, que a gente utiliza no final, que aí eu já dou um brilho muito bom, só com ele. Às vezes, nem precisa utilizar disco de feltro, porque às vezes a gente consegue já um brilho muito bom. Depende muito. Posso utilizar borracha? Posso. O formato da borracha, o tipo de borracha, vai ser de acordo com aquilo que você mais está acostumado, mais domina. E, por fim, sempre o disco de feltro com uma pasta de polimento, tá? Não é pasta profilática, cuidado para não confundir. Pasta profilática é outra coisa. Pasta para polimento é uma pasta específica para esse polimento. E a gente utiliza pouquinho, gente. Essa última imagem que está com isolamento tem muita pasta. Não precisa utilizar tanto assim. A gente utiliza bem pouquinho de pasta, porque não é a pasta que vai fazer o resultado final, tá? Se você negligenciou as etapas anteriores e não deu um polimento tão bom, a pasta por si só não vai fazer nada, certo? Então, a gente utiliza a pasta como auxiliar. Então, usa bem pouquinho em cada dente. E aí, um disco de feltro bom faz diferença. Às vezes, tem disco de feltro que ele é tão grosso que risca mais a restauração do que faz um polimento, né? O ideal é que esse disco de feltro ele seja fofinho, ele seja macio, que ele consiga um bom polimento. E atenção, sempre quando a gente finaliza uma restauração que tem envolvimento interproximal, né, por exemplo, uma classe 3, uma classe 2, até mesmo uma classe 4, eu preciso testá-la com fio dental antes de liberar o meu paciente, tá? Eu terminei uma classe 2, tirei o isolamento, tirei a matriz, tirei a cunha, fiz um reacabamento oclusal, mas se eu não testei a interproximal, como é que eu sei se está tendo excesso ou não? Então, eu tenho que, sempre que eu terminei, pego o fio dental e passo na interproximal. Se você observa que está tendo se o fio dental está prendendo, está desfiando, você precisa intervir. Não tem nada pior do que o paciente descobrir isso sozinho em casa. A gente não pode ter medo de testar o que a gente fez, a gente tem que se garantir. Então, terminei a restauração, vou lá e pego o fio dental e passo. Para ver se não tem nenhum material, excesso ou falta, o fio está prendendo, desfiando, às vezes o fio nem desce. Então, eu tenho que ajustar isso antes de liberar o paciente. Tá? Então, fio dental,
e anterior, até na cervical, viu? Abraçar o dente mesmo. Para ver se não tem nenhum excesso, é mandatório. Anterior, posterior, desde que você tenha feito, claro, alguma restauração interproximal. E aí, gente, finalizamos nessa parte de acabamento e polimento, que é uma parte mais prática, então talvez assim vocês não encontrem tanto em livros, né, a teoria de um acabamento e polimento, mas um livro muito bom que sempre tem essa parte bem clínica, é esse livro do professor Everton Nock Conceição, é um livro de dentística, saúde e estética, inclusive a versão mais atual dele é uma capa preta, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre acabamento e polimento, me digam aí, escrevam aí, e eu vou abrir aqui para vocês umas fotos que eu tenho. Vão colocando aí, se vocês tiverem dúvidas. Mas eu vou abrir aqui para vocês umas fotos que eu tenho de um curso que eu fiz de faceta em manequim, mas para vocês observarem a importância de um bom acabamento e polimento. Então, eu vou mostrar algumas fotos para vocês de um dente inicialmente sem acabamento e depois o dente com o polimento, para vocês verem a diferença. Deixa eu só abrir aqui para vocês que eu compartilho a tela. Então, aqui, gente, alguma dúvida sobre acabamento e polimento, sobre a aula de hoje, sobre lesões cervicais não cariosas? Como estamos? Dúvidas sobre essa parte da aula? Oi, Luan. Basicamente é isso que você falou. Normalmente a gente não utiliza, sabe? Depois que você já utilizou disco, borracha, você já está numa etapa mais final do seu acabamento. Você vai só fazer um polimento. Então, polimento a gente nunca dá com broca ou com ponta diamantada. Polimento sempre é com disco de feltro, borracha abrasiva, disco de lixa menos abrasiva, a gente também consegue um polimento. Mas se porventura você fez, já utilizou e viu que de repente alguma região você precisa tirar algum excesso que não tinha observado anteriormente, o ideal realmente era que fosse com broca multilaminada, porque remove menos. E broca multilaminadas de mais lâminas, tá? De 30, de 42 lâminas. Ok? Eu vou... Quem não está aí atento, fique atento agora, que eu vou mostrar uma parte interessante aqui, umas fotos, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador para vocês verem um pouco de um acabamento de um dente. Deixa eu mostrar aqui para vocês e aí a gente conversa depois. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Peraí, gente, eu tô achando onde é que tá. Aqui. Tá? Então, imagino que vocês estão vendo aí uma restauração, né, no dente. Então, vocês estão vendo um manequim, onde o elemento 11 tem uma faceta em resina, sem polimento, sem acabamento de polimento, basicamente sem polimento e textura. E o elemento 21 é o dente do manequim, tá? É o dente de fábrica do manequim. Esse dente 11, ele tá finalizado, ele tá restaurado, a cor tá certa, por mais que a gente esteja achando que a cor tá um pouquinho mais escura, mas a cor foi testada, é uma cor legal para o dente, e o dente tá finalizado. Mas se vocês olharem, tá bom? Não, não tá bom. Então, eu quero mostrar a vocês a importância e a diferença que faz um bom acabamento, tá? Um bom polimento. Então, aqui mais algumas fotos do dente teoricamente finalizado, mas sem a etapa de acabamento e polimento. A gente vê o dente totalmente opaco. Olha essa foto, né? Um dente totalmente opaco, um dente rugoso, com alguns excessos ali na proximal. Mas um dente que não tem brilho nenhum. Então, imagina se eu cobro para fazer uma faceta no paciente e deixo o paciente ir embora assim. Ele vai ficar satisfeito? Não vai. Eu preciso fazer um bom acabamento e polimento. Olha essa outra imagem com uma sombra diferente, né, um flash diferente, mostrando o brilho e a textura do dente vizinho, e esse dente totalmente opaco, parece que não tem textura nenhuma, né, ele tá absorvendo totalmente a luz, ele não tá refletindo, e aí também, lembra daquela questão já que a gente conversou de cor, tá?
Um dente que tem uma aparência mais clara é um dente que reflete mais luz. Um dente que tem aparência mais escura é um dente que absorve mais luz. Então, até nisso, a etapa do acabamento e polimento faz diferença. Porque se eu deixo um dente mais polido, ele vai refletir mais luz e parecer um dente mais claro. Aqui uma foto de uma borracha em espiral de polimento que eu acho excelente, da marca Cosme Dente. A mais escura a gente utiliza primeiro e a rosinha mais clara a gente utiliza na sequência. E aqui, ó, o mesmo dente polido. Eu tô vendo, claro, um excessozinho ali na proximal, tá? Mas que o intuito realmente era mostrar a vestibular. Mas observar a diferença com um dente com acabamento e polimento, e com um dente com textura também. Porque o dente ele não é totalmente liso. O intuito não é deixar ele liso no sentido, assim, de sem textura. O intuito é deixar ele polido e brilhoso. Então, ó, o mesmo dente com textura. Então, a gente vê as estrias na região cervical. A gente vê as diferenças entre os mamelos. Tá? Ó, o dente aí. Foi o dente 11 que foi feita a restauração, que eu fiz a faceta. Agora, parece que foi feita alguma coisa, agora parece um dente natural, né? Agora, antes, sem ter feito o acabamento e polimento, estava horrível. Então, assim, veja o quanto muda, né, se você faz um acabamento e polimento bem feito. Olha outra foto, com um sombreado, uma textura aveludada mais diferente. E aqui a foto, tá? Deixa eu colocar aqui a foto do antes e depois para ficar mais fácil de vocês verem. Deixa eu achar só. Ó, a foto de cima, sem acabamento e polimento, né? E a foto de baixo com dente polido. Essa montagem até tá no meu Instagram também. Justamente com essa explicação, né, da importância de um acabamento e polimento bem feito. Faz total diferença. Né? Então, enquanto você acha que tá ruim, na verdade o que faltou foi um polimento bem feito. Então, é uma etapa, gente, que a gente não negligenciar. Deixa eu voltar aqui para vocês. Pronto. Estão me vendo aí de novo? Então, é uma etapa que eu não posso negligenciar de jeito nenhum. Gostaram aí de ver, né, as imagens de um caso? Porque, às vezes, acabamento e polimento, o que eu percebo é que muita gente negligencia, sabe? Tipo assim, a clínica é para acabar, e na faculdade, né, por exemplo, a clínica é para acabar às 5h30, aí o aluno tá lá restaurando, 5h15, tá tirando isolamento. Aí a gente fala, né, mas ainda falta acabamento, polimento, sei lá. Aí ele, não, professora, 2 minutinhos a gente faz aqui um polimentozinho, um acabamentozinho, passa uma borrachinha, utiliza bem no diminutivo para menosprezar mesmo a etapa. E aí, se você não faz aquilo ali bem feito, não vai ficar bom a sua restauração. É claro que para um dente posterior, a gente precisa utilizar menos coisa, né? A sequência é menor. Mas para um dente anterior, a gente tem que ter muito cuidado e fazer um polimento muito bem feito para realmente conseguir tanto reproduzir aquelas estruturas parecidas com o dente vizinho, né? E deixar realmente bonito, deixar estético, deixar o paciente satisfeito. Isso faz muita diferença. Deixa eu ver só uma dúvida aqui de João Paulo. 48 horas é o tempo mínimo para amálgama, tá? Para resina, o que a literatura preconiza para fazer um acabamento e polimento final são 24 horas. Só que assim, a resina já é um pouco diferente, porque a resina ela tem polimerização física, então ela vai se polimerizar com a luz. Se pede 24 horas, porque esse período ainda ela pode absorver um pouco mais de água, tá? Pode pigmentar, manchar um pouquinho, pode ter alguma alteração também do seu volume. Então, a literatura realmente preconiza 24 horas. Agora, o que acontece? Eu não vou deixar o dente do paciente feio. Então, se é um paciente, por exemplo, numa região anterior, o que particularmente eu faço nos meus casos, tá? Mas um paciente vem para mim e a gente faz 8 facetas num dia só. É cansativo. Eu demoro aí 3, 4 horas com o paciente fazendo esse procedimento. Então, ou é uma manhã ou é uma tarde toda, atendendo ele. E aí, eu faço o acabamento, faço um polimento, como se já fosse ficar pronto. Só que,
Depois de 4 horas de atendimento, a minha vista está cansada, eu estou cansada, o paciente está cansado, está com dor nas costas, tudo. Então, a gente faz, mas eu obrigatoriamente sempre marco o paciente para voltar, né? Depois de 2, 3 dias, no mínimo 24 horas, mas normalmente acabo marcando na outra semana, para ir voltar e eu dou um refinamento desse polimento, desse acabamento. Então, eu vou observar se não for com nenhum excesso na região cervical, se o fio dental está de fato sem nenhuma, não está prendendo nada, vou observar se está realmente bem polido, bem brilhoso e dou um repolimento. Tá? Eu faço um repolimento. Mas sempre é válido marcar. Agora também acontece o seguinte, aí eu estou falando uma questão, uma análise prática, tá? Uma análise clínica. Às vezes tem paciente que vai para o consultório para resolver só um dente, tipo assim, eu quero fazer só a restauração classe 1 de um molar. Ele vai lá no seu consultório com aquele intuito, com aquele objetivo, paga para fazer aquele procedimento e muitas vezes não quer voltar numa outra sessão para fazer só um polimento de um dente posterior. Então, nesses casos, você pode fazer na mesma sessão, tá? Em resina, né? Pode fazer na mesma sessão. Agora, quando é um caso mais estético, um caso maior, aí sim o ideal é que se faça 24 horas depois. Mas cuidado, a literatura preconiza 24 horas depois, tá? Eu estou dando aqui um exemplo do dia a dia, da clínica, né? A literatura preconiza 24 horas depois. Então, prova, etc., que eu sei que vocês se preocupam, é 24 horas depois, o que é indicado para resina. 48 horas para amálgama e 24 horas para resina. Na prática, em algumas situações, principalmente nesses posteriores, se for unitário, a gente faz na mesma sessão.